Por isso eu diria que juiz prudente é aquele que decide de acordo com o que, perante cada caso que tem que julgar, entende em sua consciência que deve fazer. Quer dizer, a decisão jurídica tomada em cada caso deve ser aquela que o juiz entende em sua consciência que deve, não que pode, mas que deve tomar. O grande desafio, portanto, para começo de conversa é esse. É que há sempre mais de uma resposta correta. Há sempre mais de uma decisão correta. Segundo, há uma diferença entre justiça e direito, que as pessoas precisam compreender. Os juízes aplicam o direito, não fazem justiça. A justiça é lá na Faculdade de Filosofia. É com o padre, com o rabino, com o pastor. Não, eu sou juiz, eu aplico o direito. Não é? E esse direito, inclusive, me propicia sempre um horizonte de soluções corretas, mais de uma, mas não um universo absoluto, porque eu, juiz, decido, tenho de decidir no quadro da ética da legalidade. Aquela história de vencer as subjetividades. É um autor que conta que o rei julgava aos sábados. E um sujeito roubou uma vaca. Quem o acusou expôs o caso e o rei o condenou à prisão por 5 anos. Em seguida veio um outro que fez a mesma coisa, roubou outra vaca. Mas era um sujeito muito espirituoso, que contou umas piadas, se antecipou, e o rei o absolveu. Esses exercícios de subjetividade, eles desaparecem, não podem mais ser praticados no quadro do chamado direito moderno. O quadro do chamado direito moderno, eu vou voltar a isso já adiante, é um definido pelo senhor mercado. O mercado não funciona sem segurança e certeza jurídica. Não podia ficar ao léu, sujeito aos subjetivismos de quem viesse a fazer justiça. Então o mercado, o Estado moderno é o Estado do mercado, né? Ele se caracteriza exatamente pelo seu direito ser o chamado direito moderno, fundado na objetividade da lei. Juízes interpretam e aplicam o direito moderno, não fazem justiça. Quando eu era membro do Supremo Tribunal Federal, houve um caso tormentoso. Lógico, no gabinete de um ministro, há 20 pessoas trabalhando, e evidentemente que algumas decisões correntes acabam sendo feitas lá, compostas pelos assessores, mas casos fundamentais não. Pelo menos comigo era assim, só eu conhecia o voto. E se discutia, no caso, a questão de presunção de não culpabilidade e prisão cautelar como antecipação da pena. Eu dei um longo voto, dando habeas corpus. E aí mandei uma mensagem desses torpedos para um sujeito que era meu assessor e que eu tinha levado de São Paulo e que estava fazendo concurso para juiz. E eu disse, gostou do voto? Ele disse, gostei muito, pena que foi com esse réu. E eu respondi para ele, você está fazendo concurso para juiz ou para justiceiro? Porque eu desejava ardentemente meter aquele sujeito na cadeia. Ele é antipático, eu não gosto dele. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser juiz e não justiceiro. Quer dizer, os juízes não decidem ou não devem decidir subjetivamente de acordo com o seu senso de justiça, mas são compelidos
a decidir aplicando a lei. Isso não significa que cada decisão seja matematicamente possível. Acabei de dizer que o correto está nesse desafio. Não é? A lei é abstrata e geral. Precisa ser interpretada em cada caso. Olhem que trecho interessante de um autor do século XIX, que no começo da vida escrevia sobre liberdade de imprensa. Ele diz: a lei é universal. O caso que deve ser decidido através da lei é individual. Para submeter o individual ao universal é necessário o julgamento. O julgamento é problemático. O juiz também faz parte da lei. Ele não conhecia, naquela época não se falava na distinção entre texto e norma. Se as leis fossem aplicadas por si mesmas, os tribunais seriam supérfluos. Liberdade de imprensa. Matou? Velho barbudo. Velho Carlos Marques. Porque que era um jurista, não é? Que era um jurista, e era capaz de apreender isso. Mas será que a interpretação do direito é só interpretação, é só transformação de texto em norma? Não é. Porque o que eu transformo em norma é texto e a realidade. Texto e a realidade. Quer dizer, quando eu interpreto os textos diante de um fato, para tomar uma decisão sobre esse fato, eu considero a realidade também. E é isso que permite ao direito estar sendo diuturnamente atualizado, estar sendo contemporâneo. O Código Penal é de 1940. Fala em ato obsceno. Uma mulher que fosse à praia ou à piscina em 1942, 43, ela certamente seria incomodada pela autoridade policial. O Código Penal não mudou. É uma mulher que vá hoje à praia ou à piscina de topless ou bottomless. Não a mesma mulher, né? Mas uma outra, ela não será incomodada por nenhum membro do aparato policial e nem pelo Ministério Público. O texto é o mesmo, mas a realidade mudou. É isso que permite aos intérpretes, permite não, porque esse é o dever deles. É isso que faz com que os intérpretes atualizem o direito, inserindo-o na realidade. Mas sempre, eu diria... complicado isso aqui. Deu certo. Mas sempre vinculado pela objetividade do direito. Quer dizer, eu, juiz, eu devo fazer não a minha justiça, mas devo fazer o direito, compreendendo que cada caso é um caso. Eu diria que interpretar o direito é caminhar de um ponto ao outro, do universal ao singular, através do particular. Estou sendo hegeliano. Conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o singular. Quando se trata de interpretação da Constituição, a coisa fica muito clara, porque nós conhecemos bem a distinção entre, que está lá em Ferdinand Lassalle, entre Constituição formal e Constituição real. Nós conhecemos o que diz Hegel sobre a Constituição de cada povo. Ele diz: a Constituição de cada povo, e aqui é a Constituição política do Estado, depende da natureza e da consciência desse povo, na qual, nessa consciência, está nos princípios de filosofia de direito, na qual reside a liberdade subjetiva do Estado e, portanto, a realidade da Constituição. Então, nós temos a Constituição formal e a Constituição material. Tá? A Constituição é a expressão escrita, diz Lassalle, da soma dos fatores reais do poder que regem uma nação.
quando eles passam para o papel, eles já não são mais fatores reais, são fatores jurídicos, são mera instituição jurídica. Por isso que a Constituição escrita será boa e duradoura enquanto corresponder à Constituição real. Lógico que o discurso do texto normativo está sempre aberto à inovação. Eu já estou falando do processo normativo, não no processo legislativo. No processo legislativo participou meu amigo Roberto Goldman, quando deputado. Do processo normativo participei eu enquanto juiz. Pelo amor de Deus, façam essa distinção, porque isso é fundamental para que se compreenda as coisas. Muito bem. Eu dizia que o discurso do texto normativo está parcialmente aberto à inovação. Porque ela tem de ser atualizada. O que eu não posso, não é? O que eu não posso é contrariar o texto, mas eu tenho de ler o texto no momento histórico em que eu o interpreto. Às vezes se fala, não, nos Estados Unidos, a Constituição norte-americana. Qual é o problema? Nós tivemos aqui o Código Comercial até 10 anos atrás, e ainda há disposições do Código que permanecem, que é de 1850. Ninguém cometia nenhuma estultice em tentar interpretar o Código Comercial como se estivesse em 1850. Como nenhum juiz americano interpreta a Constituição norte-americana como se estivesse no século XVIII. Quer dizer, o intérprete da Constituição também não se limita a compreender textos que participam do mundo do dever ser. Ele há de interpretar também a realidade, quer dizer, os movimentos dos fatores reais de poder. Compreender o momento histórico em que as normas da Constituição são produzidas, vale dizer, o momento em que ele passa da dimensão legislativa, à dimensão textual, para a dimensão normativa. Eu não me emendo. Eu tenho mais de 70 anos e ainda acho que de vez em quando sou muito tolerante e tenho admiração por pessoas que eu não devia ter. Uma dessas pessoas é o general Charles de Gaulle. Fascinante o cara. Disse coisas, né? Disse coisas muito verdadeiras. Inclusive disse uma coisa que pode ser tomada como uma chacota, mas é verdade. Ele diz: a Constituição é um envelope. O que importa é o que o intérprete põe lá dentro. O que importa é o que se apreende da vida político-social. E os juízes fazem isso, ainda que muitas vezes não tenham consciência de que estão fazendo isso. Mas fazem. Só que de vez em quando, ultimamente, e por isso que falar em novos rumos é muito importante aqui agora, eles andam se excedendo. Andam se excedendo. Insisto em falar, em afirmar que o mercado odeia a ordem. Porque o capitalismo é essencialmente transgressor. Tá? Cada inovação tecnológica é uma transgressão. Porém, em matéria de direito, se não houver uma certa ordem, a coisa complica. Vejam que o Estado capitalista, ele é contraditório também nisso. Ele está a serviço da garantia da liberdade econômica, mas, ao mesmo tempo, ele tem que operar a regulamentação, portanto, a limitação dessa liberdade.